Bom, pessoal, vamos agora dar início na parte de análise dos dados das variáveis hidráulicas. É importante porque uma vez que você coloca esse equipamento em campo, né, você vai coletar todas essas informações em um determinado tempo e após retornar com esse equipamento de campo, você vai fazer retirar essas informações do equipamento para o computador e eles vão vir em dados brutos, como já foi mostrado, e vai também ser convertido esses dados para uma planilha eletrônica, no caso aqui do Excel. Essa conversão é interessante porque o Excel permite exatamente você manipular esses dados com o maior número de ferramentas possíveis para a sua análise. Então, vou aqui agora construir o gráfico de vazão e pressão desse ponto que foi analisado. Esse equipamento é um equipamento que ele fez o registro tanto da pressão como da vazão, mas nesse caso foi o predominante foi o da pressão, em virtude de que o logger que tinha o campo da vazão, nós não utilizamos esse canal, utilizamos apenas a pressão, por isso que a vazão está zerada. Para fazer a medição da vazão nesse ponto, nós utilizamos outro equipamento. Então, vamos fazer o gráfico da pressão para que possamos, a princípio, entender o que se passava na operação desta elevatória. Então, inicialmente, para realizar e para construir esse gráfico, vamos na aba de inserir, na parte superior aqui da planilha eletrônica, e vamos clicar no gráfico aqui de dispersão. O gráfico de dispersão é um gráfico que ele é interessante, que ele relaciona exatamente duas variáveis. No nosso caso, é o tempo e a pressão. Então, eu vou saber correlacionar à medida que o tempo for passando, a que pressão o meu sistema estava atuando. Então, eu gosto de selecionar sempre a parte de linhas, principalmente quando eu tenho muitos dados. Por quê? Quando você tem poucos dados, você pode escolher a opção de marcadores, que são esses aqui, que tem esses pontos aqui. A questão é que quando eu tenho muita informação, esses marcadores acabam que meio que poluindo ou adensando demais as linhas que fazem parte deste gráfico. Então, nesse caso, o recomendável é usar as linhas. Então, ao criar esse gráfico, ele mostra essa tela aqui em branco para que você possa selecionar vários dados e agregar ao gráfico. Vamos agora selecionar o dado de pressão do primeiro dia. Então, vamos aqui na parte de selecionar dados e clicar no botão adicionar. Ao clicar no botão adicionar, ele pede para inserir um nome para a minha série e eu vou colocar aqui o nome de pressão. Muito bem. Para o segundo campo, ele pede os valores da coordenada X da minha série, que é exatamente a coordenada temporal. Então, eu vou usar o campo aqui de hora. Para fazer essa seleção, basta clicar no primeiro campo e arrastar até o final, onde você deseja ter as informações dos dados. Então, como é do dia 1º/8 de 2014, quando foi realizada essa medição, eu vou selecionar até o fim deste dia, que é até as 23 horas e alguma coisa. Bom, cheguei aqui. Até as 23 horas e 59 minutos. Bom, e associado a esses valores, eu tenho os valores de vazão, que aí eu posso clicar neste botão também aqui, que fica do lado direito do campo, para poder selecionar direto na planilha. A minha seleção tem que corresponder
ter a mesma número de elementos da coordenada x, até porque é uma correlação entre um valor de x corresponde a um valor de y. Então eles devem ser com as mesmas dimensões. Então eu também, como vocês podem ter percebido, eu selecionei da parte inferior, agora subindo para a parte superior, e aí eu vou selecionando os dados até chegar ao ponto aqui superior de pressão. Pronto. Ao fazer isso, eu confirmo com o botão OK e deu um OK aqui. Bom, nós temos aqui o nosso primeiro gráfico de pressão ajusante do conjunto elevatório para o dia 1º de 8 de 2014. O que nós percebemos aqui? Teve um acionamento, né, nessa primeira parte aqui, em que a bomba chegou a uma pressão de jusante próximo de 70. Eu queria que vocês percebessem também um detalhe importante. A minha pressão, a princípio, estava tendo aqui alguns valores iniciais baixos e foi gradativamente crescendo até o ponto de próximo a 70, né, MCA. E um detalhe importante é porque esta elevatória ela tem um acionamento direto, ela não possui nem software start, nem inversor de frequência para fazer essa rampa no ato do acionamento. Então, teoricamente, a minha pressão deveria já chegar diretamente próximo a dos 70, o que não ocorreu. Isso já foi um fato que é preocupante, e aí nós começamos a desconfiar de alguns detalhes que vamos fazer agora do segundo dia para confirmar essa informação aqui, se esse crescimento de pressão ainda é um fator que ele se repete diariamente ou não, né? Então, usando a mesma metodologia para outra parte, eu vou criar um outro gráfico aqui para a gente não misturar com esse que nós já fizemos aqui. Então, deixa ele aqui. Vou aqui selecionar os dados novamente, como foi feito da primeira vez. Clico em adicionar. E aí eu procuro agora, vou botar aqui o nome, pressão segundo dia. E vou agora escolher os valores do meu eixo X que correspondem exatamente aos valores temporais referente ao segundo dia. Então vamos direto lá para eles. Chegando após aqui as 23 horas, começando aqui em 0 hora. Bom, vou selecionar até o final dos dados aqui. Muito bem. Após... Terminou aqui. Após selecionar os dados, repito o mesmo processo para o eixo Y, que é exatamente o sentido contrário, né? Eu pego os dados aqui de pressão e volto até o início do dia 2, para exatamente ter a possibilidade de construir o gráfico desse dia. Pode-se perceber também que no primeiro dia nós começamos a operar a partir das 8 horas da manhã, e nesse segundo dia nós conseguimos registrar o dia completo, né? Seriam as 24 horas do dia, que vai ser bastante interessante para realmente ver como foi a operação em sua totalidade nesse dia. Então eu confirmo aqui os dados e o meu gráfico está construído na parte de cima aqui da planilha. E aí eu tenho
esses dados aí. Muito bem. Foi importante ter acontecido essa informação aqui dos dados de pressão, porque a princípio, quando nós observamos assim esses dados, o que foi que houve aqui? Primeira questão é a questão da escala, né? Como a escala lá de operação do outro vai até 80, então nós vamos ajustar a escala para que possamos comparar os dados. Então, meu valor mínimo seria 0, né, de pressão, e o meu valor máximo seria de 80. Né? Então, ao fazer isso, nós estamos ajustando o gráfico dentro realmente do universo amostral de que realmente nós estamos mensurando. E ao fazer isso, aí agora sim, podemos chegar à conclusão que no segundo dia a bomba não, ou o sistema no modo geral, a estação elevatória, não entrou em operação, talvez por alguma questão de manutenção ou algo semelhante. Então vamos agora fazer com que, pode ser até nesse mesmo gráfico, que eu possa adicionar vários gráficos no mesmo, várias informações no mesmo gráfico. Então vou agora adicionar outro, só que referente ao terceiro dia. Então vamos aqui clicar aqui, selecionar dados. A pressão do segundo dia já vai estar aqui. Eu vou agora adicionar um pouquinho lento. Adicionar, que seria a pressão terceiro dia. E meus valores de X vai corresponder exatamente aos valores de X do meu terceiro dia. Bom, começa aqui às 0 hora. Então, usando o mesmo procedimento, nós vamos utilizar essas mesmas informações aqui. Já foi perceptível aqui que no terceiro dia, observando o próprio gráfico aqui, não houve nenhum acionamento com relação ao sistema elevatório, né? Então tudo indica que, e agora eu vou chegar à conclusão do que houve nessa. Eu ia fazer esse terceiro gráfico, mas não foi nem necessário, porque não foi possível observar nenhum valor de pressão aqui nesse campo acima de 2 MCA. Então o que foi que aconteceu? Só para a gente analisar essa primeira gama de dados que a gente coletou em campo. Nesse caso da pressão, para o primeiro dia houve um acionamento e para os demais não houve. O que aconteceu? A minha bomba ela não possui inversor de frequência nem software estático para dar essa partida lenta que somente após um determinado tempo chegou no ápice aqui de pressão em que chegou a água para o reservatório apoiado, que fica numa topografia bem elevada, a 57 metros mais ou menos de altitude do ponto que está sendo bombeado. Mas as perdas dão aproximadamente 67 MCA necessários para que a água consiga chegar ao reservatório apoiado na parte superior do Mário Andreasa, que foi onde foi feito esse levantamento. Então, por conta dessa demora da água chegar lá, a primeira conclusão, e que isso foi constatado em campo, é de que a válvula de retenção que estava instalada a jusante do conjunto motor-bomba não estava realmente funcionando adequadamente, o que estava fazendo com que toda aquela água
que era bombeada e que ficava dentro da adutora, ela retornava após o desligamento das bombas. Então, com isso, os profissionais tiveram que realizar uma manutenção nessa válvula de retenção para que pudéssemos fazer novas medições em campo. Esse foi um exemplo de um registro que nós fizemos lá de pressão e que ocorreu isso aí, e entra nessas análises porque às vezes um registro como esse, por exemplo, não vai ser muito útil por conta que não representou de fato a operação dessa estação elevatória. Então, agora analisando agora um pouco os dados mais consistentes, que seria exatamente o do diagnóstico em si. Vamos aqui agora. Bom, nós fizemos aqui os levantamentos, né, de vazão, pressão e outro nível de reservatório e por aí vai. Falando agora um pouco da parte hidráulica, né? Fizemos logo após para o dia 15/7, para o dia 16/7, 17 e assim por diante. O que é que estava acontecendo? Agora sim, minha pressão na minha adutora ficou aceitável com os 57 metros, ou seja, a água não estava retornando mais pela válvula de retenção e a operação inclusive melhorou, né, por conta disso. E o que ocorreu foi o seguinte, logo, vou ampliar um pouco aqui o gráfico, meu conjunto, quando ele entra em operação, né, ele entrou aqui aproximadamente às 3 horas e meia, né, 3 horas e meia, e finalizou aqui mais ou menos às 10 horas. Então nós vamos colocar aí a princípio 6 horas e meia, de 6 a 6 horas e meia de operação a princípio aqui, e nessa segunda parte das 16 horas até praticamente as 0 hora seria a 16 aqui no caso 16h50, praticamente perto um pouco antes, 16h30, né, porque foi um pouco antes aqui, de 16h30 às 0 horas seriam 7 horas e meia. Então 7 horas e meia somadas aí com mais com 6 horas dá aproximadamente aí, vamos dizer assim, umas 12 horas de operação aí dessa minha estação elevatória diária. O que isso garante é que ela não está funcionando durante todo o dia. Existe de fato um tempo, né, de operação de aproximadamente 12 horas diárias. É importante saber esse tempo, porque na hora do cálculo da vazão, inclusive em cima do orímetro, se quiser saber, da minha bomba, esse horário de operação é importante para essa composição. Então, para os demais dias, alguns dias a operação foi diferenciado, né? A bomba foi acionada mais vezes e depende muito, nesse caso especial, no caso aqui do segundo dia, depende muito, nesse segundo dia, depende muito do meu posto de sucção, porque o que acontece nessa elevatória em especial, lá que é no sistema de marés, lá onde tem essa elevatória que recalca água para o Mar Andreasa, esse sistema, o posto de sucção, ele recebe água de outras fontes e precisa ganhar nível para poder o sistema operar de acordo com o que foi projetado. Então, às vezes, pode ocorrer lá de não sobrar água por questões
de manobra, de operação lá do próprio sistema. Então eles desligam o sistema e ligam quando é oportuno ou quando tem carga no posto de sucção. Esse é um problema que realmente requer conhecimento da operação do sistema. Às vezes nós podemos observar aqui que eu tenho vários, aqui a bomba mesmo teve um acionamento apenas aí por 2 a 3 horas, depois teve um desligamento, depois teve um novo acionamento, e às vezes ficam algumas interrogações de como de fato essa operação está sendo feita, mas que é totalmente plausível, tendo em vista que um sistema que depende de outros sistemas, né? Que um poço de sucção lá que também ele tem conexões com outros poços e que conduzem, tem várias estações elevatórias. É um complexo, vamos dizer assim, né, de uma ETA que existe aqui em João Pessoa e que de fato realmente requer esse controle operacional. Bom, nos demais dados, né, nós temos uma certa consistência com relação à minha vazão, aqui em torno de 86 a 90, né, eu acredito que nesses dias aqui teve uma redução um pouco mais significativa, próximo dos 80, mas na grande maioria aqui teve acho que já chegou até perto de 90 nesse caso, mas na grande maioria a magnitude ficou em torno aí de 80, entre 80 e 90 a minha vazão. Então é importante essa questão do registro das vazões e das pressões, porque com a pressão você também tem a magnitude. Nesse gráfico, a princípio, eu tenho a minha pressão após o barrilete de recalque, né, e é a montante da adutora, que é um ponto específico. Nós realizamos lá algumas medições já na saída da bomba, e foi aonde a gente constatou que na saída da bomba a pressão seria de 93 MCA, e aqui ela estava dando uma pressão de aproximadamente 70 MCA, então estava perdendo mais de 20 MCA nesse barrilete de recalque, que é exatamente a questão da operação de alguns registros que trabalhavam quase que totalmente estrangulados em virtude do controle que era feito em cima da corrente dos motores. Então, outra questão, outro gráfico que a gente fez o levantamento foi a vazão e a potência, né? Existe uma relação, obviamente, e esse gráfico também é interessante, que aproveitou que foram dados conjuntos também com o analisador de energia. Tem a questão do nível do reservatório, que no caso teve um registro horário lá, fornecido pela própria companhia, e nós conseguimos cruzar esses dados dos níveis, tanto do reservatório elevado como do apoiado, né? Então nós chegamos a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, o apoiado, né, ele tem a sua variação aí dinâmica, né? Chegou a alguns pontos a níveis baixíssimos, né? E aí nesses pontos é que, se a gente for cruzar as informações, foi quando houve de fato aqui próximo das 14, 15 horas, 16 horas e 33, se a gente for naquele primeiro gráfico do primeiro dia, que corresponde aqui, próximo das minhas 16 horas, aqui foi quando houve realmente o acionamento dos conjuntos. Por quê? Porque o meu nível do reservatório apoiado estava abaixo de meio metro. Então, realmente, foi necessário o acionamento para que não faltasse água no reservatório apoiado. O reservatório elevado, ele recebe água do apoiado, mas a demanda, né, da comunidade do Mário Andreasa cresceu muito nos últimos tempos,
e não tem dado conta de fato do reservatório elevado. Então eles estavam com problemas, inclusive de perdas excessivas nessas redes, e isso realmente repercute diretamente nesse gráfico. Por quê? Se perceber aqui, de acordo com o gráfico do nível do elevado, existem alguns horários aqui, 2 horas aqui, das 10h33 aproximadamente, 10 horas, até 1 hora da tarde, o reservatório elevado, o nível dele estava praticamente zerado, o que implica dizer que algumas partes com certeza estavam faltando água, ou então estavam com água praticamente insuficiente, né? O reservatório elevado estava praticamente servindo como reservatório de passagem. E também em outros horários dos dias teve também falta de abastecimento. Dependendo do dia, né, também, dependendo da operação, pode ocorrer, como foi o caso do dia 16, de não sofrer por falta de abastecimento. Mas esse dia aqui agora, do dia 17, teve uma falta de abastecimento, coincidindo inclusive o horário inicial da falta de abastecimento, e também no 20º dia e no 21º dia. O que demonstra que, assim, apesar de não ocorrer todos os dias, mas realmente é um problema que essa falta de abastecimento da localidade é um problema sério e que apenas com um melhor controle de perdas e uma melhor gestão operacional que poderia resolver essa questão. Mas esse levantamento, a princípio, estávamos fazendo levantamento para o diagnóstico hidroenergético da estação elevatória. Então, nesse contexto, nós focamos mais a questão da otimização da estação elevatória principal para o subsistema de reservação e distribuição, né, que foi o que foi abordado. Então, essa análise que é feita tanto com os dados dos níveis dos reservatórios cruzando com as informações das vazões e pressões é importante para confirmar as informações de campo. No caso, essa de falta de abastecimento já era uma realidade que nos foi passada previamente e que foi constatado em função do nível dinâmico dos reservatórios, como também a questão da operação do acionamento dos motores quando o reservatório, apenas quando o reservatório apoiado estava com um nível abaixo de 1,5 m aproximadamente. Então, sempre eles fazem essas regras, né, de operacionais. Assim, importante também fazer o levantamento das características dos conjuntos motor-bomba, como também criar uma relação detalhada das peças que fazem parte da barrilete de recalque e de sucção, tendo em vista que um dos problemas que podem realmente ser encontrado nesses sistemas é o excesso de perda de carga, tanto na parte da sucção como na parte do recalque, principalmente no seu barrilete. Nesse caso, realmente foi uma das condições que nós encontramos nesse sistema, né, nessa estação elevatória, né, que exatamente uma válvula estava operando de forma, vamos dizer assim, irregular, por estar totalmente estrangulada, mas que era necessária para controlar a corrente dos motores em 210 amperes. Essa é uma questão que foi discutida juntamente com eles, em que possivelmente o conjunto que foi designado ou foi atribuído para aquele local não estava adequado às características da estação elevatória. Então, por conta disso, acaba que
a válvula tinha que fazer esse estrangulamento para controlar a corrente e se adequar às condições elétricas locais. Então, essa é uma análise prévia, vamos dizer assim, da parte dos dados hidráulicos. Nós consideramos aqui nesse estudo tanto a parte de medição de vazão, pressão e níveis dos reservatórios nos dados hidráulicos, como também o levantamento das características dos conjuntos motobomba. Muito bem. Vamos dar continuidade agora à análise e tratamento de dados no tema de análise das variáveis elétricas. Com relação a essa parte, nós tínhamos um profissional bastante habilitado no nosso laboratório, no LENS, onde foi realizada a instalação e a coleta dos dados da parte elétrica, que é o Kleber. Ele realmente escolheu um ponto do quadro de comando que tinha uma boa informação, vamos dizer assim, né, que ele conseguiu tanto fazer as medições individuais dos conjuntos motobomba, como também da parte principal. E, obviamente, como todos nós estávamos envolvidos, aprendemos muito no ato das medições da parte elétrica, que a princípio foi bem mais tranquila, vamos dizer assim, do que o levantamento das variáveis hidráulicas, tendo em vista que teve muito a questão na parte hidráulica, a questão do ar no interior das tubulações, esse excesso de perda de carga no barrelete de recalque e outros fatores também, dificuldade também de encontrar um ponto para a instalação do medidor de vazão. Tudo isso realmente na parte ocorreu na parte do levantamento das variáveis hidráulicas, mas na parte elétrica, a princípio, o sistema estava bastante tranquilo para realizar essas medições. Então, esse primeiro quadro é um analisador de energia esse primeiro quadro é um analisador de energia, né? É um equipamento que nós temos lá no laboratório e que ele nos deu aí para apenas uma das bombas, né, que seria a bomba 3, os dados elétricos. Nós temos primeiro campo, que é a tensão. L1, L2 e L3 são as três fases que alimentam o sistema trifásico da bomba. Nós temos aí as correntes. Vale ressaltar que a corrente da L2, que está de 127,3, realmente ela está fora do padrão das demais, né? Então existe um desbalanceamento aí ou não. E isso a gente teve dúvidas com relação ao cálculo da potência, né, que deu 97,5 total, em função dessa leitura equivocada da corrente, que poderia ser uma falha do equipamento em si, como também uma falha do próprio sistema deles lá. Então, para diminuir ou finalizar, vamos dizer assim, essa dúvida, e tentar verificar realmente se acontecia isto ou não, nós instalamos outro equipamento, que é o equipamento do analisador de energia da Fluke, que realmente é um equipamento mais robusto do que esse que foi utilizado. E neste equipamento nós encontramos aí as mesmas informações, vamos dizer assim, mas que uma das correntes, no caso do ponto A, que foi instalado aqui, agora as fases aí estão representadas por A, B e C. No A, a minha corrente deu 173. Por questões de unidade da garra, você tem que multiplicar o valor por 100. Então, a corrente deu 173, a B deu 204 e a C deu 200. Neste caso, nós ainda ficamos suspeitando um pouco dessa, apesar de ter diminuído a diferença, mas ainda ficou
uma dúvida com relação ao levantamento dos dados. E ao configurar o equipamento, de fato, foi constatado que houve um problema de configuração, vamos dizer assim. Então, ao realizar novamente esta medição, os valores de corrente ficaram bem próximos, né, um do outro, o que realmente assim, confirma, né, com os dados que também eles têm lá de leitura na própria companhia. Então, de posse desses dados confiáveis, né, que foram levantados em campo, né, da parte energética, né, e aí foi realmente, de fato, acionada a questão do monitoramento, né. Isso aí é para uma das bombas, né, essa que aí deu a corrente 204, 205 e 198. Ao utilizar para o sistema no modo geral, que seria exatamente operando as duas bombas, né, conjuntamente, as duas estavam produzindo uma corrente de 396, 408 e 402, ambas, né, e essa operação foi o que nós registramos, né, ao longo dos dias que teve o diagnóstico em si, e também conseguimos analisar também outras variáveis dentro do âmbito das variáveis elétricas, como foi o caso do monitoramento dos harmônicos. As harmônicas, né, elas foram monitoradas e dá para se perceber que da quinta e da sétima ordem teve realmente um acréscimo aí de mais ou menos de 1,8% e que está abaixo do permitido, que seria de 5%, conforme a norma, e bastante aceitável. E com relação à fase B, também deu próximo, praticamente parecido com o que ocorreu na fase A, e para o C também foi bem abaixo disso aí. Então, dentro do monitoramento das harmônicas, né, realmente é interessante porque é algo que a longo prazo pode danificar os equipamentos aí com relação às harmônicas. E com relação à potência e energia, né, nós fizemos um levantamento da operação das bombas, né. A princípio teve 224, a minha potência 224,7, né, e para uma das bombas está dando 108,6, né, e já que teve essa, para o sistema total era 224 e para um dos sistemas 108,6, nós repetimos a leitura e de fato realmente teve um ganho de 115,1. Então o que vale a pena é exatamente nem sempre, vamos dizer assim, confiar na primeira leitura. Realmente deve ser feito várias leituras para realmente verificar se é um problema momentâneo ou se realmente é um problema do sistema em si. Então vale a pena deixar esse monitoramento aí ao longo do tempo. Após um tempo, estabilizou em 115,1 a potência da operação. E para finalizar as variáveis, né, a análise das variáveis elétricas, foi também levado em consideração se existia alguma corrente no neutro, né, e foi constatado o valor de 0,34 amperes, que apesar de não ser normal, mas que não comprometia a leitura das variáveis elétricas da estação elevatória no modo geral. Então, com relação às variáveis elétricas, foi mais ou menos esses levantamentos que foram necessários para que pudéssemos subsidiar o nosso diagnóstico. Vou mostrar agora aqui a tabela, né, que resultante das leituras para o dia 15, partindo do dia 15 até o dia 21, nós realizamos a leitura ininterruptamente e obtemos aí os dados de tensão das três fases A, B e C, corrente,
das três fases A, B e C, fator de potência das fases A, B e C, e a minha potência é conjunta de toda a operação. O fator de potência médio para esse sistema operando foi de 0,88, né? E pode-se perceber que as minhas tensões, o fator de potência, as minhas potências foram todas constantes, praticamente em determinados valores, em virtude de que a minha altura manométrica para onde minha estação elevatória está bombeando é um local fixo, né? Então minha altura manométrica, minhas perdas estão praticamente, meu ponto de operação na verdade praticamente é sempre o mesmo. Então não é de se estranhar de que meus dados das variáveis elétricas fiquem sempre dentro de um mesmo patamar, né? Então, esse levantamento foi realizado para o conjunto das bombas, né? Tanto com a bomba 1 e a bomba 3 operando paralelamente, né? As duas em paralelo, e atendendo ao sistema ao longo de aproximadamente aí uma semana. Então, o que tinha que ser feito na parte das medições elétricas foi exatamente isso aí, esse levantamento. Vamos agora verificar com relação aos dados mecânicos, né, que seria a próxima etapa. Dando continuidade à análise e tratamento dos dados, vamos falar agora um pouco sobre os dados com relação à mecânica. Então, para esse nosso sistema, no caso de uma elevatória, podemos abordar principalmente os seguintes. Com relação ao conjunto motor-bomba, a informação do seu alinhamento, da questão se existe algum vazamento na carcaça da bomba, e a questão da temperatura do motor e a questão da vibração. No sistema que nós utilizamos aqui em João Pessoa, como referência, aconteceu que como a bomba tinha acabado de passar por uma manutenção por parte deles, e eles nos afirmaram, né, que tanto a parte da verificação das vibrações, como também com relação ao alinhamento do eixo, todos eles dois estavam ok, né? Então nós a princípio nós verificamos em loco, né, que estava realmente de acordo com o que havia e dentro das conformidades, e a questão da temperatura é que eles utilizavam um equipamento lá que era pontual, então nós usamos um termosensor, né? Eu posso mostrar a princípio aqui os dados que nós levantamos, e com relação à temperatura é o seguinte: nós temos aqui os dados que foram coletados em vários pontos, né? Tanto na parte do eixo como também na parte do motor em si, né? Principalmente aqui verifica-se aqui é o motor, aqui é exatamente no acoplamento, né, juntamente aqui com a bomba. Então foi registrada a temperatura de 59,7 graus Celsius. Em outro ponto, já aqui uma temperatura de 37,2 neste local, e teve aí outro ponto dentro já na bomba em si e nos acoplamentos de 51,8, e assim por diante. Nós fizemos o levantamento e a temperatura a maior já registrada foi essa de 95,5 graus Celsius, que é exatamente aqui na carcaça do motor, exatamente no ponto aqui que está
ilustrado aqui na figura. E esse ponto, né, realmente 95,5, está dentro dos limites, vamos dizer assim, aceitáveis para a operação deste motor. Daí que a importância e a preocupação por parte dos profissionais da companhia em limitar a sua corrente de operação, tendo em vista que se eles abrissem o registro que existe a jusante desse conjunto elevatório, aí iria aumentar a vazão e, consequentemente, aumentar a corrente e potência, sobrecarregando, sem dúvida, os motores aí, no caso. Então, dentro dessa perspectiva e em análise dos dados mecânicos, podemos também incluir a questão do estudo que foi feito em cima das válvulas que estavam instaladas a montante dos conjuntos elevatórios. Então, que estudo foi esse? Esse estudo da válvula era exatamente em virtude da elevada perda de carga que existia neste ponto em especial. Não, então, na saída da bomba, assim que a seu jusante, instalamos um transdutor de pressão que registrava 93 MCA, e quando após o barrilete a pressão registrada era em torno de 67 MCA, o que representa uma perda de mais do que 20 MCA aí só apenas no barrilete. Então foi uma preocupação pertinente. Verificamos em loco de fato que o registro estava praticamente 90% estrangulado, e isso realmente é um fator que induz uma perda de carga elevada, com riscos de entrar na área de cavitação desse registro. Então, todo o cuidado que também tivemos que ter para levantar os dados físicos das elevatórias em estudo. Então, levantamos tanto as peças aqui na sucção, né? Temos o crivo, né? Com o diâmetro de 250 e sua perda, o coeficiente estimado, a curva de 90, temos um registro de gaveta que estava totalmente aberto na sucção, e a redução gradual, que é uma redução que existe para acoplar na bomba, observando que essa redução tem que ser de tal forma que evite o acúmulo de ar na parte superior da redução. Então, com relação ao recalque, que era exatamente onde existia o problema da perda excessiva, tínhamos uma ampliação gradual, duas ampliações consecutivas, né, em série. Logo após tinha um registro de gaveta, que a priori eles informaram que estava aberto, mas que na verdade funcionava quase que totalmente fechado. Tinha uma curva de 45, tinha a junção, que é exatamente para na linha principal, né? Tinha um T de passagem direta, porque passava junto de outro acoplamento de outra bomba que existia, né, na mesma linha. Um outro T de passagem direta, que é exatamente, estamos nos referindo à bomba que fica no ponto mais extremo. Uma curva de 90 e a saída da canalização, que vai exatamente, que é o início da linha adutora. Então, todos esses parâmetros, em resumo, podemos citar aqui, tem a questão da temperatura, da vibração, do eixo que está exatamente corretamente acoplado e alinhado, e não só com relação ao conjunto motor-bomba, como também aos acessórios, como foi constatado com relação ao registro, se necessário levantar a curva da perda de carga do registro, como também
da válvula de retenção que nós localizamos no início desse estudo, que estava com problema e que precisou passar também por uma manutenção. Então, toda essa parte dos dados mecânicos foi levantado e, com base nisto, né, dos resultados obtidos, é que poderíamos prosseguir com as outras medições, tendo em vista que mecanicamente estavam dentro da conformidade.